Programa Um Novo Olhar. Olá, que alegria estarmos juntos com mais um programa Um Novo Olhar. E o tema de hoje, imperdível. Sabe qual é? A convivência e o exercício do amor. E nada mais, nada menos, para falar desse tema, que a gente vai trazer as perguntas dos ouvintes, Fernanda Malaquias. Que bom te ver, Fernanda. Olá, Delmar e todos e todas que estão nos acompanhando e ainda vão, nos acompanhar. Olha, eu estou muito animada, inspirada e feliz com a nossa conversa de hoje. Então, sigamos, Delmar. A gente já começa com uma pergunta da Carolina, da Vila Formosa. E ela pergunta o seguinte: como a psicologia ela ensina a lidar com os conflitos no dia a dia, no cotidiano, Fernanda? Ótima pergunta, Carolina. E eu acredito que a psicologia ela nos ensina, a lidar com os conflitos, trazendo primeiro uma compreensão de que eles fazem parte da nossa convivência, E que são oportunidades, se a gente parar para pensar, de aprendizado, de evolução. Mas, perante isso, temos algumas estratégias aí que podem nos ajudar. Então, a primeira estratégia, assim, depois eu até passo para a Delmar, quero ouvir a fala dela, a opinião dela, mas, no meu ver, gente, eu sinto que é o autoconhecimento. Para você entender os conflitos do dia a dia, uma vez você reconhece que faz parte, para você lidar melhor com eles, eu entendo que é o autoconhecimento um primeiro passo, Porque antes de agir impulsivamente a um conflito, é importante você reconhecer as suas emoções, você compreender os gatilhos, Entender como que essas experiências influenciam nas suas respostas. Porque olha que interessante, se você vai para uma reação impulsiva, geralmente, você tá dentro do seu repertório de respostas, você vai para um lugar comum, Então, você vai para aquele lugar, às vezes, se você está acostumada, se você é uma pessoa que é muito reativa, você vai, perante ali o momento do conflito, você já vai para esse lugar da reatividade, E trazendo um pouquinho, eu curto bastante, assim, não sou, não me aprofundo tanto, mas eu curto trazer esse olhar que é da neurociência. E se a gente parar para pensar, gente, o nosso cérebro, ele percebe e recebe o ambiente. Influencia a resposta, a nossa resposta, e ele também é capaz de integrar o passado, presente e antecipar um futuro que às vezes é incerto. Muitas das vezes é incerto, porque a gente não tem a certeza do que vai acontecer, Mas uma coisa que é interessante que o nosso cérebro faz ele tem uma capacidade de, perante uma situação que para ele pode ser estressante, de ameaça, ele tem uma capacidade de recuperação diante dessas situações, O que na psicologia a gente entende como resiliência. Então, olha que interessante, resiliência é, a forma ali como que eu encontro um equilíbrio emocional diante de situações de estresse, Então, aqui é um ponto. O conhecimento, através do conhecimento, a gente chega nesse trabalhar da nossa resiliência, E aí, um outro ponto aqui, já fechando minha fala, que eu gostaria de incluir, que é, como nós estamos falando, desse guarda-chuva de autoconhecimento, eu estava refletindo, Delmar, eu acho que um ponto também interessante para a gente trazer para a nossa conversa, perante essa pergunta, é como que nós podemos transformar o nosso olhar perante os conflitos? Por quê? Eu estou muito motivada, assim, com uma educadora que eu estou acompanhando nas redes sociais, ela chama Ivana, e ela traz um olhar bem interessante sobre a educação, O educar. Ela fala assim, gente, nós não olhamos o conflito como uma oportunidade de aprender alguma coisa. Nós temos uma relação conflitiva com o próprio conflito, Nós enxergamos como algo errado, quando, na verdade, ele faz parte do ser humano, faz parte das relações humanas, Então, aqui tem um ponto.
Se a gente reconhece que o conflito é uma oportunidade de aprender como que eu lido com flexibilidade, né, buscando sim uma resolução daquela situação, né, entendendo que nem sempre há uma única verdade ou uma solução, então é necessário ser flexível, né, e buscar ali um meio termo para que esse conflito seja apaziguado, né, de maneira construtiva. Biomar. Pois é, Fernanda, né? Autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento me ocorreu o autoamor, sabe? Que às vezes a gente julga muito, julga o outro, a gente julga a gente mesmo, e é duro. Então, talvez colocar junto com o autoconhecimento uma pitada de autoamor para favorecer essa resiliência que você está falando, né? E realmente olhar para a flexibilidade e dar nome. Então, olha aqui, apareceu um conflito, eu acho que ele é negativo. Então, quando você nomeia, eu tenho uma crença, a minha crença é, apareceu um conflito é coisa ruim. E não, se eu começo a mudar a crença que apareceu um conflito, ele é uma oportunidade de crescimento, muda tudo. As minhas perguntas vão ser outras, a minha paciência comigo mesmo, em vez de me exigir, logo tem que resolver essa situação, calma, né? Então, é muito interessante a tua abordagem, eu adoro a neurociência também. E a Ivana é maravilhosa, adoro ela. E a segunda pergunta vem lá de Santana, é a Ana Paula, e ela diz, o que convivência ensina sobre o nosso crescimento espiritual, Fernanda? Então, né, boa pergunta também, e eu vejo a convivência, a interação com outras pessoas como um dos maiores mestres de ensinamento, assim, da vida, né, e eu reconheço isso tanto para a psicologia quanto para o espiritismo, porque cada interação que temos, seja ela harmoniosa ou, né, desafiadora, nos convida também a refletir um pouco, né, gente? Nos convida, seja algo que nós estamos acostumados ou algo que tira a gente da zona ali de conforto, mexe um pouco, nos convida a um crescimento, né, espiritual. E o que a convivência ensina, né, sobre esse crescimento espiritual, eu acho que tem 2 pontos aqui que nós podemos abordar. Um primeiro ponto é que o outro, sempre quando a gente está falando de interação, né, com outras pessoas, convivência em grupo, o outro, ele pode ser um espelho, né? Por quê? Muitas das vezes, aquilo que nos incomoda no outro revela, isso eu aprendi na psicologia, revela algo que precisamos trabalhar em nós. Né? Eu tinha uma professora de psicanálise que ela falava assim, te doeu, pega que é teu. Se alguma coisa aconteceu na conversa e te doeu, pega, segura, olha, vai para terapia porque é teu, trata. Né? Então, é um pouco disso, assim, o quanto que o outro é um espelho, né? Então, acho que tem esse primeiro ponto, que isso, uma vez que a gente entende, eu paro de entrar no movimento, né, como a Biomar bem trouxe, uma vez que traz a consciência, eu consigo transformar o meu olhar. Né? Então, eu deixo de projetar tanto no outro as minhas questões e volto para mim, né? Do endereço, de fato, que eu conheço. Né? Um segundo ponto também que me fez lembrar muito o nosso Lar 2, o filme, Os Mensageiros, que tem uma cena que mostra um pouco a lógica da ação e reação. Né? Então, é uma cena em que mostra um espírito já, né, desencarnado, apontando o gatilho de uma arma para um outro espírito. E na hora que ele aponta o gatilho da arma, a ação vem para ele. Antes de afetar a pessoa que ele quer balear, chega nele. Né? Então, acho que um pouco disso, assim, como que essas nossas interações com o outro nos ensina também, né, essa lógica da ação e reação. Como que, acho que o Kardec traz muito isso, né, que a convivência é uma escola da alma. Então, como que a gente compreende que aquilo que eu penso em fazer com o outro, aqui em Terra, parece que só vai chegar no outro, né? Beleza, eu faço e chega só nele.
não está afetando a mim no momento, ok, é o lance do retorno, da lei do retorno. No plano espiritual, a gente percebe através do filme que isso é muito mais rápido, chega primeiro na pessoa que, né, que pensa em fazer. Então, acho que esse ponto do Elmar também nos ajuda a crescer espiritualmente, quando a gente toma essa consciência. Muito bom. E já indo bem específico no Espiritismo, o Gabriel, de Piracicaba, pergunta, Fê, como o Espiritismo, ele explica os desafios dos relacionamentos? Boa, eu acho que, assim, me vem uma primeira, que é a questão de vidas passadas, né, de laços de vidas passadas. Isso, assim, me vem, logo quando eu recebo essa pergunta e leio, me vem isso, né? Então, no Espiritismo, nós sabemos que nenhum encontro é por acaso. E que muitas das vezes as pessoas que estão em nossa vida hoje é porque já compartilhamos experiências em outras encarnações, né? Então, quando vem para algumas, né? Algumas vêm para fortalecer, às vezes, um laço de amor, outras vêm para reparar, né? Algum conflito, alguma questão que ainda está em aberto. Então, seja como for, cada relação também é uma oportunidade, né? Então, acho que é um pouco disso que o Espiritismo também traz para pensar nos desafios dos relacionamentos, né? Se hoje essa pessoa está na sua vida, não é por acaso. Então, vamos refletir, né? E um outro ponto também que me remete é a questão de provas e expiações, né? Então, na Terra, nós estamos no mundo de provas e expiações. Onde, o que quer dizer isso, Fernanda? Nós somos constantemente desafiados, vamos dizer assim, a crescer, né, pessoal? Mas é constantemente desafiados, né? Então, muitas das vezes, às vezes, um relacionamento difícil são provas também que nós já trazemos de outras experiências, né? Então, fica uma coisa que eu lembrei também, né? Como que o Espiritismo explica esses desafios. E aí eu lembrei ouvindo, né, o programa do Dr. Reinaldo Arautos com você, eu lembrei muito do Elmar, porque eu achei tão interessante. Ele falou assim, gente, olha, se você sempre se pergunte, quando você estiver passando por alguma situação difícil na sua vida, um momento triste, se olha no espelho e se pergunte, eu sou a causa do problema? Porque se você não for a causa do problema, não te compete ir lá e resolver. Agora, se você for e reconhecer que de fato você é a causa do problema, te compete ir lá e tomar o que é teu, né? Resolver a situação. Então, acho que também, ainda, né, pensando que nós estamos num mundo de provas e expiações, que seremos constantemente desafiados, eu acho que o Espiritismo também traz esse olhar, né, de responsabilidade, Guilmar. Muito bom. Duas coisas que saltam aos meus ouvidos e olhos, que é, se o relacionamento é intenso e desafiador, opa, temos vida passada, e não é a primeira vez que você está encontrando a pessoa, porque nós temos simpatias e antipatias espontâneas, você nem conhece a pessoa, não sabe nem o nome. E como você já respondeu na primeira, se é desafiador, é uma oportunidade. Em vez de ficar reclamando, ah, meu Deus, que porcaria de relacionamento, né? Você pode transformar numa oportunidade de crescimento. Muito bom, Fê. A Patrícia, lá de Piracaia, o que fazer quando sentimos que não estamos recebendo amor de volta? Fernanda. Ótima questão, né? Essa questão também acho que é bem atual, né, nos nossos dias, assim, de hoje. Eu acho que sentir que nós não estamos recebendo amor de volta pode sim, né, ser uma experiência um tanto dolorosa, né? Mas como nós estamos seguindo, né, nessa vibe, né, de entender que de fato às vezes podem ser oportunidades, né, valiosas para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento, pode ajudar, né? Eu acho que quando você identifica isso, né, quando você sente isso com você, olha, estou sentindo que eu não estou mais recebendo tanto amor assim, né, como eu estou dando. Eu acho que um primeiro ponto
é você reavaliar suas expectativas. Por quê? Às vezes, as nossas expectativas em relação ao amor podem ser altas e idealizadas, né? Então, acho que aqui tem um ponto de você refletir um pouquinho sobre quais são as suas expectativas e como que elas se relacionam com a realidade hoje, né? Então, tem esse ponto, assim, que a gente fala da reciprocidade. Imagina, gente, se a gente ficar esperando o momento em que nós vamos receber aquilo em que nós estamos dando na mesma altura, no mesmo nível, a gente não vai viver e isso desgasta também, né? Então, tem uma coisa, até, Delmar, que eu lembrei, que é a questão do dar e receber. Quando você traz essa consciência, foi uma das coisas que eu aprendi, inclusive, com você no Instituto, isso ajuda muito, porque você só dá aquilo que você sente que você está recebendo, para não ter tanto desgaste, sabe, de energia, enfim. E eu acho que um outro ponto também é o amor próprio, né, na base das suas relações. Acho que ter esse olhar com você primeiro, esse motivo desse amor próprio que a própria Delmar também trouxe, é sim a chave para a gente estabelecer também relações mais saudáveis, né, Delmar? Me chamou muito a atenção porque vem uma queixa, né? Falta, quer dizer, o que fazer quando eu sinto que eu não estou recebendo amor de volta? E aí você falou em expectativa. E eu pensei, né, de cada um aqui pensar o que é amor para você. Porque para algumas pessoas, né, amor é aquela paixão. Se eu não estiver apaixonada, não é amor. Se eu não tiver apegada àquela coisa, né, dependente do outro, eu sinto que eu não estou amando. Então, precisa também você se aprofundar. O que é amor para você? Para depois você sentir que não está recebendo amor de volta. Tem pessoas que elas confundem obrigação com amor. Não, então eu tenho né, meus compromissos, minhas obrigações, isso é amor. Ou então, às vezes temos o interesse, né? E aí você fala, não, mas isso aí também não é amor. Então vamos começar a refletir o que é amor, para daí, para cada um, você se dar primeiro. O que você vai se dar antes de pedir que o outro te dê. É uma necessidade básica. Se você se der, esse equilíbrio do dar e receber que a Fernanda falou, já vai, nossa, você se dá amor. Se trocar com alguém, ótimo. Se não, você já está preenchido de auto-amor. Fernanda, lá de Curitiba, o Carlos, ele pergunta como desenvolver mais empatia e mais compreensão no dia a dia, nos relacionamentos, Fê? Legal. Gente, eu confesso que eu gosto muito da ideia da empatia, né, e reconheço, mas eu curto mais a ideia da compaixão, né? Então, que se relaciona também, né? Mas quando a gente fala da compaixão, é essa capacidade de se imaginar no lugar do outro. Porque, é claro, a realidade da outra pessoa, talvez, da forma que essa pessoa experimenta e reconhece o mundo, eu não consigo, né, ter essa compreensão. Mas eu consigo imaginar, não só, né, essa parte do intelecto, mas eu também consigo imaginar emocionalmente como que é estar dentro daquela realidade, né? Então, como que a gente vai fazendo isso? Se fazendo perguntas como, por exemplo, como que eu me sentiria nessa situação? Como eu me sentiria vivendo dentro dessa realidade? Quando você traz isso para você, é uma forma de você se conectar com esse lugar da compaixão, né? E isso, com certeza, vai te ajudar a ter mais compreensão, né? Porque uma vez que você reconhece, nem que seja um pouquinho, mas reconhece outras realidades além da sua, te ajuda a ter mais compreensão, né? E uma resposta também mais compassiva, né? Então,
tem uma frase do Emmanuel que ele diz que o espírito, né, que tanto amamos, nos lembra que ninguém pode avaliar os outros sem conhecer a extensão de suas provas e dificuldades. Então, eu não consigo pensar no que o outro é, no que o outro deixa de ser, sem conhecer o que é as minhas provas e dificuldades. Né? Então, acho que aqui tem um ponto, assim, buscar e construir cada vez mais, diariamente, esse lugar da compaixão, né? E eu acho que, além da compaixão, tem essa questão também da observação, né? Então, praticar mais observação, observar mais as situações, sem, às vezes, tomar uma decisão precipitada, uma opinião já, né, um preconceito de algo. E assim, gente, não é mágica, não é do dia para a noite, isso é um exercício diário e consciente, né, Delmar? Isso mesmo, Fê. E já com as últimas perguntas aqui, o Cláudio, de São Paulo, ele traz um tema importante nos relacionamentos, que é como lidar com a saudade de quem já partiu, Fê? Então, né, acho que o Espiritismo, ele nos traz essa compreensão de que a morte não é um fim, mas é uma transição para um novo, né, estágio de vida, de existência, mas ainda assim nós sentimos esse processo da dor, né, é válido. Então, acho que como que o Espiritismo pode também nos ajudar a viver isso, né, ter mais consciência nesse processo? Primeiro, a certeza da continuidade da vida, que é o que nós estávamos falando, né? Segundo, gente, se permitir viver o luto, sentir falta, sentir saudade, faz parte e é natural do processo, né? Não tem maneira certa ou errada de viver. Então, é se permitir mesmo sentir a dor, sem repressão, né? E também tem apreciar, né, as suas memórias com gratidão, lembrar dos momentos bons também que você viveu com essa pessoa. E claro, se você sentir que a saudade está parecendo insuportável, é o momento de buscar apoio e ajuda de um profissional, né, Delmar? É isso mesmo, ajuda quando estiver passando do limite. Ah, já estamos chegando no final. Eu vou te fazer a última pergunta. Vem lá de Minas Gerais, o Anderson. Como é que a prece pode nos ajudar para a convivência com os outros, Fê? Olha, gente, eu vou direto para algo que me remete à minha relação com a prece. Eu sinto que a prece, para mim, é como se fosse um pedido de sabedoria, né? Então, é um momento mesmo de pausa, de aquietar internamente e pedir sabedoria para agir, né? Que é possível ali dentro das relações, né? Para fazer o que é possível dentro das relações. Né? Então, acho que quando nós pedimos essa orientação divina pelas preces, pelas meditações, cada um tem a sua forma de se conectar, né, com o plano espiritual. Eu acho que sim, nós estamos buscando as melhores escolhas e atitudes para lidar com os conflitos, para lidar com as convivências, né, de diferentes grupos e pessoas. Então, acho que fica aqui para mim o quanto que a prece é um espaço de se aproximar do mestre, se aproximar também do amor que ele tem por nós, né, Delmar? Pois é, isso mesmo, a prece, né? O lenitivo, a prece que conecta, mesmo que a pessoa esteja encarnada, desencarnada, longe, perto. Então, eu vou agradecendo a equipe toda, né, que na TV Mundo Maior trabalha incansavelmente, a Thaís, né, o Jefferson, e lembrando que se você é amigo, Clube do Amigo, Clube Amigos da Boa Nova, você tem 15% em qualquer serviço do Instituto Evoluir. Essa é a nossa parceria para você. Então, que esse relacionamento, FEAL, Instituto Evoluir, possa te beneficiar de muitas maneiras. Fê, suas considerações finais. Gente, olha, foi realmente muito gostoso, conversa boa passa rápida, então quero agradecer também, Delmar, e todos, né, que estão nos acompanhando e ainda vão nos acompanhar, e que possamos, eu reafirmo, acho que vou, né, trazer um pouco esse final,
que possamos nos conectar mais com o plano espiritual, através, né, das nossas formas, das nossas maneiras, mas pedindo sabedoria e tendo consciência de que o Mestre Jesus deixou, né, uma paz para nós, deixou uma sabedoria para nós, e como a gente se conecta com isso, né? Obrigada. Muito bom, terminamos aqui mais um programa Um Novo Olhar, e lembrando que Jesus se relacionou com todos da sua época, né? Ele ampliou esse amor por todos nós. Até o próximo programa, Um Novo Olhar, esperamos vocês. Você acompanhou Um Novo Olhar.